Olá, eu me chamo Nicole, sou personal trainer e eu não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 20 horas, eu faço uma aula ao vivo, onde eu falo sobre diferentes temas que vão te ajudar a organizar seu treino para aliviar dores, fortalecer o corpo e ter mais qualidade de vida, seja treinando em casa ou na academia. E esta é a gravação de uma dessas aulas, portanto, fique agora com o melhor do meu conteúdo. Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos só aguardar um minutinho enquanto o Instagram notifica. E aí eu vou lembrando sobre o que a gente falou semana passada, né? Para quem não esteve presente, para quem já está chegando agora, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente entrar no tema de hoje, né? Começar referente ao tema de hoje. Então, na semana passada, que foi a live número 26, a gente falou sobre como melhorar a postura para aliviar dores, né? Como pode estar relacionado essa questão da postura com as dores. Então, se você perdeu a live passada, ela tá aqui, tá? No meu Instagram e também nas minhas outras redes sociais, tá? E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, né? Saber primeiro, ter lembretes referentes aos conteúdos e receber, né, o conteúdo na íntegra, você pode entrar no meu grupo VIP do Telegram. O link tá na bio aqui do meu perfil, tá? Não tem custo nenhum, é só entrar lá e acompanhar, tá bem? Então hoje, o tema da nossa live é como criar uma rotina de exercícios para aliviar dores. O que precisa ter nessa rotina de exercícios? O que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente vai se exercitar com esse intuito, né, principalmente com esse objetivo, com a expectativa desse resultado, né, de um alívio de dores, uma vida com mais qualidade, enfim. Então, o que essa rotina de treinos precisa ter, certo? Para a gente conseguir ter essa melhora, né, eliminar essas dores ou dores. Então, eu quero desejar as boas-vindas a todo mundo que está presente aqui comigo. Hoje, então, mais uma live, né, de toda terça-feira, 20 horas, onde a gente traz diferentes temas toda semana. Que pequena queda, mas eu voltei. Porque todo mundo em algum momento da sua vida vai ter uma crise de dor, né? Seja na lombar ou em alguma articulação específica. E quem já sentiu, né? Quem estiver aqui que já sentiu, levanta a mãozinha aí, porque muitas vezes é bem desagradável, né? E pode até durar dias, né? Então, quando não são meses, principalmente se tornando uma dor crônica, tá bem? Então, hoje eu vou dar dicas, né, de como criar uma rotina de exercícios para aliviar suas dores, levando em consideração também as suas necessidades e o seu nível de condicionamento, né? E também a questão de entender um pouco da dor que você está sentindo, que isso é muito importante, tá? Porque, assim, a prescrição de exercícios, né, a receita, a lista de exercícios, quem vai prescrever esses exercícios é um profissional de educação física, certo? É ele que está apto para poder fazer essa prescrição. Mas quando você tem dores, muitas vezes é preciso entender os mecanismos que levam a isso, entender o seu tipo de dor, entender qual é o nível de dor que você está sentindo, tá? Então, por conta disso, é muito importante isso que eu vou trazer aqui nessa live, se você tem esse objetivo, tá? De ter uma vida com mais qualidade e livre de dores. Então, eu quero explicar um pouquinho sobre a importância, né, da prática regular de exercícios físicos. Às vezes a gente sabe e às vezes a gente não tem conhecimento sobre o quão é importante em alguns sentidos. Talvez isso que eu vou trazer faça sentido para você e em algum ponto, certo? Então, a prática regular de exercício físico traz inúmeros benefícios, como todos nós sabemos, como todos nós, né, ouvimos falar quando o assunto é saúde do corpo, porque ele ajuda
a controlar o peso, né? Também ajuda a melhorar a qualidade do sono, aliviar estresse, aumentar a energia, fortalecer os músculos, os ossos, né? Além de reduzir aquele risco de doenças crônicas, né? Que todo mundo, pensou, né, pelo menos se não estava com essas questões de dores crônicas ali, de hipertensão, não tem um quadro de hipertensão, de diabetes, enfim, pensou o quanto era ruim estar dentro dos grupos de risco, né, ali no início da pandemia, quando ninguém sabia né, muito bem o que estava acontecendo, enfim, e aí só se falava que os grupos de riscos eram pessoas que tinham doenças crônicas, então todo mundo, tenho certeza que por algum momento pensou, né, se não tiver nenhuma doença crônica, em não estar nesse grupo, né? E os exercícios ajudam isso. E também ajudam na nossa capacidade cognitiva, né? A memória, a concentração, podendo ser também um poderoso remédio no alívio de dores, principalmente a médio e longo prazo, né? Se a gente quer viver uma vida mais distante da dor possível, né? Ter o nosso corpo, vamos dizer assim, preparado para o nosso dia a dia, né? Não quer dizer que a gente nunca, fazendo exercício, a gente está blindado e nunca a gente vai ter uma lesão ou uma crise de dor, tá? Isso a gente, infelizmente, não pode afirmar, mas com certeza diminui as chances e muito, tá? E é importante ressaltar, né, que para a gente poder desfrutar de todos esses benefícios do exercício físico, é necessário ter uma prática regular. A gente não pode fazer uma vez na semana, e daí daqui 15 dias fazer outra vez, e daí daqui um mês fazer outra vez, né, porque isso não vai trazer resultados. A gente precisa de uma frequência para ter resultados, tanto relacionado a fortalecimento do corpo, enfim, a melhora das dores, que é o foco que a gente está dando aqui, quanto os resultados estéticos também, né? A gente precisa que tenha uma frequência ideal, né? Que tenha um volume ideal de treinamento, de exercício, para poder se ter algum resultado. Então, segundo as maiores organizações de saúde, né, mundiais que a gente tem, não só sou eu, Nicole, que estou falando isso, mas eu concordo com eles, né? É recomendado pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, ou então 75 minutos de exercícios intensos por semana, tá? Aí você divide lá em quantas vezes por semana você faz exercício, e aí você vê se você está dentro da recomendação das maiores organizações de saúde mundiais, tá bem? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, para além dessa introdução, que sempre é válido ressaltar a importância, né? Deixa eu ver quem tá aí. Olá, Valdira, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois quem for chegando vai dando o seu hello aí. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, a qualquer momento vocês podem fazer o posicionamento de vocês e colocar a dúvida de vocês, tá bem? Então, agora a gente vai partir para um ponto de identificação das dores, né? Como é importante a gente identificar a dor que a gente está sentindo, tá? A gente parte desse ponto, né? Então, é importante a gente saber identificar o tipo de dor para que a gente possa buscar o tratamento adequado, para que a gente possa fazer os exercícios que são mais adequados para nos ajudar, né, a melhorar aquela dor e principalmente para evitar que essa dor se torne crônica, né, que é uma dor que anda com a gente aí por mais de 3 meses, isso é uma dor crônica, né, ou então que cause lesões graves, porque eu sempre falo, a dor é um sinal de que algo não está bem. O corpo está sinalizando, está mandando um sinal de que algo não está bem, né? E aí, se a gente ignora ela, muitas vezes a gente pode ter um problema mais grave, tá? Então, por isso que é importante a gente saber identificar a dor que a gente está sentindo. Então, por exemplo, dores agudas podem ser um sinal de uma lesão recente, né? Uma lesão que acabou de acontecer, que requer cuidados específicos para prevenir o agravamento dessa lesão, né? Por exemplo, eu torci meu tornozelo
e estou com dor no tornozelo, estou com muita dor no tornozelo. Mal consigo colocar o pé no chão, né? Então, o entorse de tornozelo é uma lesão e ele tem vários graus, né? E a dor nesse local vai indicar que aconteceu alguma coisa ali, que aconteceu uma lesão, né? Que vai me levar a buscar um médico num primeiro momento para avaliar qual foi o grau dessa lesão, que a gente consegue ter acesso a isso através de exames, através de testes, né? Que o próprio médico pode fazer, para então ele passar um tratamento adequado. Ah, foi uma lesão leve, não tem necessidade de usar uma botinha, por exemplo, né? Você só precisa fortalecer, tá? E aí então vai ter o tratamento adequado naquele sentido, certo? Em lesões assim que demoram mais tempo para acontecer, por exemplo, por esforço repetitivo, enfim, também pode ser uma dor aguda, né? Porque a pessoa já tinha uma dorzinha que ela sentia, um desconforto, uma coisa, e passou-se anos, né? Não houve um fortalecimento dessa região, não teve um trabalho, né, em cima disso, e aí aconteceu que, pá, né, deu um desconforto muito grande e agora a dor ficou pior, né? A dor aumentou muito, então isso é uma dor aguda, tá? Então requer cuidados, né, para que essa lesão não se agrave. E as dores crônicas, então, que são as dores que persistem por mais de 3 meses, podem indicar problemas mais complexos, né? Então, como eu falei, uma lesão por degeneração, né? Por um processo que foi acontecendo com o tempo, por conta de uma postura, por conta de uma fraqueza, por conta de um hábito de vida, enfim, né? Que vai sentindo sempre aquele desconforto não é feito nada, e aí quando vê, né, pode ter um problema complexo ali, envolvendo até mais articulações, enfim. Além disso, então, identificar a causa da dor pode ajudar a preveni-la e adotar práticas de prevenção, né, que melhorem a qualidade de vida e a saúde a longo prazo. Então, quando eu consigo identificar a causa da minha dor, eu consigo entender que talvez determinado movimento, que talvez ficar sentado de tal forma, né, não é adequado para mim, né? Aquilo acaba desencadeando uma dor, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né, esse conhecimento dos gatilhos que acabam interferindo na nossa dor. Eu fiquei sentada no sofá em cima da perna, né, com a perna cruzada em cima da perna, e eu tenho uma dor sempre daquele lado do quadril. Poxa, então talvez seria interessante não sentar mais daquela forma, né, sentar de uma forma mais retinha, onde eu não tenho uma sobrecarga em cima daquela articulação. Isso pode ajudar e, inclusive, evitar problemas, tá? Algumas sugestões, então, de como identificar as dores que você sente, tá? A gente tem várias formas de identificar essa dor e de entender um pouquinho melhor sobre ela. Primeiro, quanto ao local da dor, né? É importante identificar exatamente aonde está doendo para que a gente possa entender se essa dor é muscular, se essa dor é articular, se é uma dor causada por nervos, né, por raízes nervosas, enfim. Então, apontando e entendendo o local da dor, né, a gente consegue ter uma identificação mais exata, mais próxima do que possa estar acontecendo, né? Claro que os exames também vão nos ajudar, mas é importante a gente refletir sobre isso, né? Antes de chegar lá no médico. Aí eu tô com uma dor aqui, no braço. Tá, mas é no meio do braço, é mais na região do ombro, é mais na região do cotovelo, enfim, né? Conseguir identificar o local. Que isso a gente consegue parar um pouquinho para se analisar e sentir. Conforme eu faço determinado movimento, eu sinto dor nesse ponto, tá? A gente também pode identificar essa dor com relação à sua intensidade. E isso é muito importante para você entender. Até para você poder encontrar, né, e criar a sua rotina certa de exercícios. E também saber, né, se aqueles exercícios
se você consegue fazer aqueles exercícios que são prescritos, que são indicados, né, pelo profissional que está te acompanhando, tá? Seja numa academia ou seja online, enfim, é muito importante que você saiba disso. Então, tente classificar a intensidade da dor de uma escala de 0 a 10, tá? Vamos pensar em uma escala de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor, tá? Você não sente nada de dor naquele ponto. E o 10 é a pior dor possível, é uma dor muito, muito, muito forte, tá? Do ponto que você tem que correr para o médico, enfim, né? Para o hospital, para algum lugar, porque essa dor tá muito forte, tá? Vou me movimentar e sinto aquela dor forte. Então, de 0 a 10, tá? Isso pode ajudar a avaliar a gravidade da dor e determinar se é necessário procurar atendimento médico imediato ou não, tá? Então, procure classificar a sua dor de 0 a 10. Que nota você dá para essa dor, tá? Quem estiver aqui comigo ao vivo também pode já escrever aqui. Pode escrever com relação ao local, tá? Da dor, então coloca ombro, no meio do braço, né? Enfim, na lombar, aonde que você sente sua dor, e de 0 a 10, né, classificar qual é a nota que você dá para essa dor, onde 0 é nada e 10 é muita dor, certo? Também podemos identificar a nossa dor com relação à duração, tá? Então, observe quanto tempo essa dor que você sente dura. Se ela é constante ou se ela é intermitente, né? Se todo o tempo você sente dor, se todo esse tempo que você sente dor é na mesma escala, lembra daquele que eu falei agora há pouco, entre 0 a 10? Agora eu tô sentindo um 5. Aí daqui a pouco alivia, eu já sinto um 3. Aí daqui a pouco volta a doer de novo, daí parece que já é um 7, né? Vai mudando, às vezes vai mudando essa dor ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, tá? Então, observe quanto tempo dura essa dor, se ela é constante ou intermitente, se ela vai mudando, né? E se ela para também, porque muitas vezes a gente tem uma dor que ela dói naquele momento, depois ela para, daqui a pouco ela volta de novo, né? Para lembrar que ela existe, né? Quando a gente acha que se livrou, ela volta de novo. Isso pode ajudar a determinar, então, se a dor é aguda ou crônica, certo? Então, aguda ela acontece dentro de um tempo menor que 3 meses, tá? É uma dor que acontece muitas vezes imediatamente, que aconteceu uma lesão, um mau jeito, algo nesse sentido, e ela dura alguns dias, tá? E uma dor crônica é uma dor que dura mais de 3 meses ali, que persiste contigo, né? E eu acredito que essa dor crônica, ela não esteja próxima de um nível 10, porque senão você não iria suportar, né? A não ser que você fique à base de remédio dopado, né, para conseguir aguentar. Mas a gente sabe que isso também traz efeitos colaterais e que não faz bem para a nossa saúde de uma maneira geral, né? E aí também a gente pode identificar a nossa dor com relação ao tipo de dor, né? Tente identificar se a dor é uma sensação de queimação, então a gente tem aquela dor em queimação, que é uma dor ardida, né? A gente tem a dor em forma de formigamento, né? Quando a gente sente a perna formigar, o braço formigar. A gente tem a dor fisgada e a gente tem a dor pressão também, tá? Então você pode identificar com relação ao tipo de dor que você está sentindo. É um formigamento, é uma queimação, é uma fisgada, né? Volta e meia, conforme eu faço algum movimento, dá aquela fisgada. É uma pressão que eu sinto nos meus ombros, enfim. Então, também com relação aos tipos de dor. E uma outra maneira de identificar é com relação à causa da dor, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente, procure identificar o que foi que desencadeou essa dor, né? Como uma lesão, de repente, ou um esforço físico excessivo que você fez, né? A gente tem aquela dor muscular também de quando a gente faz exercícios, né? Que principalmente, por exemplo, quando é nas pernas, é nas 2 pernas, quando é nos braços, é nos 2 braços, né? Sempre dos 2 lados.
A gente tem também dores por estresse emocional, né? Quando a gente está muito cansada ou quando está passando por um momento muito difícil da nossa vida, às vezes a gente sente dor física também, né? Então isso pode ajudar a determinar qual vai ser o tratamento adequado, né? Quando a gente consegue identificar essas dores, tá? Então, lembrando, a gente pode identificar as dores quanto ao local da dor, quanto à intensidade, atribuindo uma nota de 0 a 10, quanto à duração, né? Porque daí a gente consegue identificar se é uma dor aguda ou crônica, quanto ao tipo de dor, né? Se é a queimação, formigamento, fisgada, pressão, ou também quanto à causa da dor, né? Se foi por um esforço físico maior, se for por causa de uma lesão, fui jogar alguma coisa e senti, fui correr e senti, fiquei sentada muito tempo no meu trabalho e senti uma dor na minha lombar, né? Fui juntar alguma coisa do chão. Então, todos esses pontos nos ajudam a identificar a dor e dar o procedimento necessário para isso. Também vai ajudar o profissional quando você chegar na frente dele e explicar isso para ele, né? Vai ajudar bastante a acelerar o processo da sua melhora, né? Nada melhor do que autoconhecimento. E aí, então, a gente vem falar agora, então, sobre escolha dos exercícios, né? Escolhendo os exercícios. Como eu falei no início da live, a pessoa mais adequada, né? A pessoa que está pronta para, ao menos deveria estar, né? Pronta para te prescrever um treinamento, para montar um programa de exercícios, para montar uma rotina de exercícios, é um profissional de educação física, certo? Nenhuma outra pessoa, a não ser um fisioterapeuta, que aí vai tratar mais essa linha da dor aguda, né? Muitas vezes a dor crônica também, mas aquela coisa de reabilitar o membro, pós-lesão, esse tipo de coisa, né? Mas, né, na nossa vida normal, se a gente está com uma dor aí entre 0 e 6, que nós vamos ver agora, é o profissional de educação física que vai montar, né, essa rotina de treinos para você, tá? Porém, é importante a gente entender que não são todos os exercícios que nos favorecem com relação ao alívio de dores, certo? Não são todos os tipos de exercício, não são todos os tipos de treinamento. O treinamento em si, ele tem que ser montado para este fim, né? Com o passar do tempo, quando a gente vai fazendo musculação, né? Quando a gente vai fazendo um treinamento de força, mesmo que seja sem máquinas, né? Porque a gente tem essa possibilidade, não existe só musculação para fortalecer o corpo, a gente tem como fazer isso sem utilizar as máquinas, né? Através do treinamento físico funcional. A gente pode sim, né? Perceber essa melhora, fortalecer o nosso corpo. E com certeza isso vai acontecer. Mas o que acontece é que nem todas as pessoas estão preparadas para começar com esses exercícios tradicionais, né? Então, muitas vezes é uma pessoa, não sei se esse é o seu caso, mas é uma pessoa que nunca treinou na vida. É uma pessoa que está com uma dor em escala 6, por exemplo, né? E tem dificuldade de fazer alguns movimentos, né? Então, em muitos casos, a gente precisa de outras coisas antes, né? A gente precisa trabalhar mobilidade, trabalhar flexibilidade para poder ter um movimento com mais qualidade, né? Para poder ter um espaço de movimento maior e poder realizar, por exemplo, um agachamento com mais qualidade, poder realizar um exercício de remada com mais qualidade. Então, nem todas as pessoas estão com o seu corpo pronto e apto para receber esse tipo de treinamento, né? Por isso que é importante, quando nós temos, né, uma questão de dor persistente ou diversas crises, né, uma dor crônica, uma dor aguda, enfim, que a gente busque por um tipo de treinamento, né, um programa de exercício, uma rotina de exercícios que vai nos ajudar para esse objetivo, a preparar o nosso corpo para, quem sabe, futuramente receber um treinamento, como é que eu vou dizer assim, comum a outras pessoas, né? Então, se você sente dores que você classificou entre 0 e 6, por exemplo, eu imagino que você consiga fazer os exercícios de mobilidade, alongamento, flexibilidade, né?
fortalecimento, que são os tipos de exercício que vão te ajudar a eliminar essas dores a médio e longo prazo, tá? Agora, se você classificou, né, a sua dor entre 7 e 8, talvez em um primeiro momento você vai precisar fazer exercícios mais num sentido de alongamento, né? Por exemplo, estou com uma crise de lombar, né? Trabalho sentada e fui pegar uma coisa lá na minha mesa e senti uma fisgada lá na minha coluna e agora não para de doer, né? Essa coluna começou a inflamar, enfim, pode ter acontecido isso por diversos motivos, né? Um desalinhamento da coluna, enfim, mas estou sentindo uma dor ali entre 7 e 8, que eu chego a estar caminhando torta, né? Em alguns momentos, se eu faço determinados movimentos, me dói bastante, tá? Mas também não é uma dor insuportável, assim, que eu tenho que ligar pro SAMU vir me buscar, né? Então, se você tá com essa escala de dor, talvez os alongamentos sejam os mais indicados para esse momento, né? Porque são exercícios mais leves, onde a gente vai estar procurando liberar esses tecidos que estão sendo pressionados, né? Que estão causando essa dor, enfim. Então, já vem aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente, identificar o local, né? Se é bem em cima da coluna, tô dando um exemplo aqui, se é mais na lateral, se essa dor tá irradiando para a perna, se tá formigando a minha perna. Isso vai ajudar a entender um pouquinho melhor sobre essa dor, inclusive o profissional que vai poder te ajudar se essa dor for forte, né? Então, talvez nesse primeiro momento, durante essa crise, seja mais interessante fazer alongamentos, tá? E se você classificou a sua dor entre 9 e 10, que lembra, o 10 é uma dor muito forte, muito provavelmente você vai estar experienciando, né, tendo uma crise muito forte de dor e por conta disso é aconselhável procurar um médico, né, e talvez posteriormente, logo em seguida, um fisioterapeuta para te ajudar a recuperar o movimento, né? Conseguir ter o mínimo de movimento possível para você dar continuidade a um treinamento, por exemplo, ou iniciar um treinamento, certo? Quanto aos tipos de dor, se forem dores agudas, né, mas você consegue realizar movimentos, é importante incluir na rotina de exercícios mobilidade, alongamento e fortalecimento. Então, não é só mobilidade, não é só alongamento e não é só fortalecimento. É a combinação desses 3 tipos de exercício, né? Com a variação de exercícios dentro deles, tá? Porém, se você sofreu uma lesão e está com uma dor, né, que não consegue se movimentar, então, por exemplo, eu estou sentindo muita dor no meu ombro e eu não consigo movimentar ele como eu vinha movimentando, né? Mesmo que o meu movimento antes fosse um pouquinho mais debilitado, né? Mas agora eu praticamente não estou conseguindo movimentar. Então, você vai precisar procurar, né, um fisioterapeuta, novamente, torno a dizer, um fisioterapeuta, um ortopedista, né, um médico que vai te ajudar a ver o que aconteceu, fazer testes, fazer exames para entender se teve um rompimento de ligamento, o que aconteceu ali nesse local, tá? E no caso da dor crônica, é importante trabalhar, então, com esses 3 tipos de exercício que eu falei anteriormente, mobilidade, fortalecimento e alongamento, né? De forma mais leve, talvez em um primeiro momento, porque a gente parte de um pressuposto que provavelmente aquele local que está emitindo a dor, né, pode estar com uma degeneração, por exemplo, num disco ou algo nesse sentido. Então, a gente precisa começar de uma maneira leve, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, a pessoa sentia desconfortos, né? Uma pessoa sentia desconfortos na coluna lombar, tá? Eu tô dando o exemplo aqui da coluna lombar, bastante do ombro, que são locais, assim, muito comuns de dor. E lá pelas tantas, ela sentiu uma dor muito forte, né? Só que ela não fez exames nenhum e seguiu a vida normal. Tomou uns remédios lá, que a amiga indicou, né? E seguiu a vida normal.
E aí, conversando com outras pessoas, outras pessoas comentaram que já tiveram esse mesmo problema, e a pessoa não foi no médico nem nada. Comentaram que já tiveram esse mesmo problema e que começaram a fazer academia e que ajudou a melhorar essa dor. Só que essa pessoa em questão, ela está com uma hérnia de disco, né, em fase 1, fase 2, né, que é ali o comecinho da hérnia. E aí essa pessoa vai para academia, né, e ela nunca treinou na vida, e ela vai para academia e começa a fazer exercício de agachamento com uma barra nas costas, por exemplo, que é um exercício muito comum, aliás, muito interessante, muito importante, mas em alguns casos não é o mais indicado para se começar, certo? E aí que o problema dessa pessoa acaba agravando, porque ela está colocando uma pressão. Vou usar meu copo aqui para mostrar para vocês. Ela está causando uma pressão com a barra em cima das costas, pressionando aqueles discos, está botando uma carga ainda maior em cima daqueles discos, tá? Então, o que podia ser feito diferente nesse sentido? Poderia ser feito diferente no sentido de que talvez essa pessoa, né, não saiba disso, mas ela está começando e ela sente dores frequentes na coluna lombar. Então, precisamos fazer outros exercícios para que o corpo, para que esse aluno, né, para que essa pessoa vá progredindo e para que o corpo vá sendo preparado para futuramente receber uma barra nas costas, mas não forçar tanto a lombar, porque aí nesse ponto a musculatura paravertebral dessa pessoa já estaria mais fortalecida, fazendo a função dela de proteger a coluna e não sofreria tanto impacto em cima, né, tanta pressão em cima desses discos, certo? Então, esses pontos que estão relacionados com a questão de aliviar dores, de eliminar dores, né, que eu quero me referir quando eu digo que não são todas as pessoas que estão preparadas para fazer academias de uma maneira comum, por exemplo, recebendo uma prescrição de treinamento geral, né? Que muitas vezes é o que é prescrito dentro das academias devido à demanda que se tem, né? Nem todas as academias conseguem dar uma atenção especial para cada aluno, certo? Então, pontos importantes aqui relacionados a isso, tá? Como que nós podemos adaptar, então, os exercícios de acordo com o nível de condicionamento físico, né, que cada pessoa tem? Então, por exemplo, os exercícios funcionais, né, que são exercícios sem a utilização de máquinas, agachamento, qualquer exercício que você faça com pesos, com elásticos, com o peso do próprio corpo, sem estar utilizando uma máquina para isso, tá? Em sua maioria, eles sempre têm uma progressão. Então, se algo é muito desafiador para você, né? Por exemplo, assim, eu tenho bastante dificuldade de realizar um agachamento. Sempre vão ter educativos, vão ter formas de você chegar até um agachamento com mais qualidade, certo? Então, sempre tem uma forma de fazer isso da maneira mais simples, né? E um treinamento construído com esse fim, né, de melhorar a qualidade de vida, de fortalecer o corpo, ele vai tendo essa progressão. Quando a gente é personal trainer, né, no meu caso, atendendo um aluno ali particular, individual, eu vou percebendo, né, se ele não consegue fazer um agachamento, eu vou introduzir um outro exercício antes para que ele consiga, né, fazer esse agachamento depois, certo? E no meu programa online, eu vou dando eu parto do pressuposto de que nem todas as pessoas sabem fazer um agachamento com a técnica certa. Então, eu vou colocando todos os exercícios antes desse agachamento para que a pessoa, quando chegar lá no agachamento, consiga fazer com a qualidade e com a técnica corretas, certo? Se é difícil deitar no chão, por exemplo, é possível adaptar o exercício em pé, muito provavelmente, né? Se não consegue fazer com uma carga, fazer sem aquela carga. Então, à medida que você vai evoluindo e aliviando a sua dor, é possível também progredir com os exercícios. E isso acaba deixando o treino mais interessante, né? Porque a gente sempre tem
algo um pouquinho mais desafiador, um pouquinho mais difícil pela frente, né? E muitas vezes na musculação, né, a gente, em contrapartida, não tem muito isso, porque a máquina é aquilo ali, tu vai aumentar a carga, tu vai aumentar a intensidade do treino, o volume do treino, mas com relação ao exercício, a ser legal, né, a gente conseguir fazer coisas diferentes e tal, a gente não tem muito isso na musculação, e é por isso que muitas pessoas não gostam, né, e classificam a musculação como algo monótono e chato, né. Eu, no meu trabalho, eu utilizo as duas estratégias, né, tanto exercícios funcionais sem a utilização de máquinas, quanto com a utilização de máquinas, porque eu vejo benefícios nos dois. E eu acho que quando a gente mescla, nós só temos a ganhar, né? Mas tudo vai depender do momento em que a gente está colocando cada um, com que ênfase, com que objetivo, né? E essas coisas assim para fechar essa parte, tá? Então, como que a gente cria, né, essa rotina de exercícios para aliviar as dores? Então, para manter uma rotina efetiva de exercícios, é importante escolher atividades agradáveis, né? Aí vem aquilo que eu acabei de falar. Entre a musculação e um treinamento sem máquina, né? Por exemplo, que podem ser incorporados à rotina diária, né? É recomendado, então, começar com exercícios de mais baixo impacto, menos intensidade, e aí aumentando gradualmente, né, a frequência e a intensidade ao longo do tempo. Outra dica importante é definir metas realistas, né, e ter disciplina para seguir a rotina de exercícios estabelecidas. Não adianta a gente do nada acordar e dizer que vai treinar 5 vezes por semana se a gente não pensar em como a gente vai arrumar espaço para isso, né? E aí acontece o que muita gente faz, né? Vai lá, faz um plano de 12 meses na academia, 4, 5 vezes por semana e não consegue cumprir, certo? Então, assim, estabeleça uma meta realista e vá devagar, né? Vá aos poucos, comece aos poucos, né? Até porque os resultados, eles não aparecem da noite para o dia. Então, vai precisar dessa frequência, vai precisar dessa persistência, né? E de comprometimento para você conseguir obter os benefícios que o exercício vai te trazer. Não adianta dizer que o treinamento não funcionou se você não fez, certo? Então, é preciso ter frequência, é preciso, né? Então, começa devagar, 2 vezes por semana é o que você consegue, ótimo, 2 é melhor que 0. 3 vezes por semana, ótimo, melhor ainda, né? Porque 3 vezes por semana a gente já começa a entrar dentro de um ideal, assim, né? Do sonho da prof. 4, 5 vezes por semana, né? Mas tenta começar com menos, depois você vai introduzindo mais vezes, tá? Além disso, é importante, então, variar os tipos de exercício também para evitar o tédio, né? Quando a gente fica muito tempo lá em cima daquele tipo de exercício, às vezes acaba até dando lesão, porque a gente faz um movimento muito repetitivo, né? Então, precisa variar a rotina de exercícios, precisa variar esses exercícios para também ter uma motivação para aprender uma coisa diferente, para ter um estímulo diferente. Por isso que a gente tem N possibilidades, né, de exercícios. E toda hora surge alguma coisa nova, né, alguma coisa, alguma maneira nova, alguma maneira de incrementar esses exercícios, tá? E aí, se você faz treinamento de força, por exemplo, né, você faz exercícios de fortalecimento para fortalecer o seu corpo, né, e aliviar suas dores, você pode incluir caminhadas, você pode incluir uma natação, um esporte, alguma coisa que você goste, né, depois de um tempo, quando eu já, né, não tô mais sentindo dor, tô me sentindo mais forte, sei lá, depois de uns 3, 4 meses que eu comecei a fazer esse exercício de fortalecimento, talvez dá para buscar atividades, esportes, hobbies, enfim, que vão te deixar mais motivados, né, a se movimentar.
Lembre-se também de respeitar os seus limites e de ouvir o seu corpo, né? Se você sentir dor ou desconforto fazendo determinado exercício, é importante parar imediatamente, né? Sentir que tá doendo o meu joelho, tô sentindo uma pressão no joelho. Opa, né? Se não tem ninguém para te ajudar ali naquele momento, talvez, né, perguntar pro profissional que está te acompanhando ou no programa de exercício que você está fazendo no suporte, né? Eu sempre recomendo para os alunos do meu programa online, o programa Viver Sem Dor, que eles entrem em contato, a pessoa pode até mandar o vídeo, né, para que a gente possa analisar caso a caso e perceber se está acontecendo, né, algum erro técnico, alguma coisa que pode estar ocasionando essa dor. Tá? Então, é muito importante procurar essa orientação profissional sempre. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai estar preparado para manter uma rotina de exercícios que realmente vai te ajudar, né, a ter mais qualidade de vida e uma vida mais saudável e também ser mais efetiva, né, com relação ao que você está buscando, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. A gente está se encaminhando para a parte final da live, então a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui para a gente ver os principais pontos que nós falamos nessa live, tá? Eu sempre penso que as lives sem práticas vão ser meia hora, mas quando eu vejo eu me empolgo e passa um pouquinho do tempo, mas enfim, né? Nessa live, então, a gente abordou a importância de praticar exercícios físicos de forma regular e que isso também ajuda a gente a aliviar as dores. Nós explicamos também que os exercícios regulares são importantes para controlar o peso, para melhorar a qualidade do sono, para aumentar a energia, para fortalecer os músculos, os ossos, né? Reduzir o risco de doenças crônicas, além de reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, que isso já foi comprovado cientificamente, melhorando o nosso humor e a nossa autoestima. A prática regular de exercícios também pode melhorar a capacidade cognitiva, como a gente viu, a questão da memória, da concentração, além de ser um poderoso remédio para o alívio de dores, tá? Para aproveitar todos esses benefícios, não se esqueça que é necessário que esses exercícios sejam praticados de forma regular e também adequado às suas necessidades individuais, né? Aquilo que você consegue executar naquele momento, qual é o seu nível de dor, qual é o seu nível de condicionamento, certo? Foram apresentadas também dicas sobre como identificar as dores que a gente sente e o quanto isso é importante, né? E também como a gente pode escolher, né, exercícios que vão ajudar, ao menos os tipos de exercício que vão nos ajudar a aliviar as dores identificadas e como a gente pode criar uma rotina adequada de exercício para esse fim, certo? E foi ressaltado também a importância de consultar um profissional, né, antes de iniciar qualquer programa de exercício. Às vezes é bom fazer um examezinho para ver como está a situação. O exame não vai te curar, não vai resolver o teu problema, mas ao menos vai te deixar ciente sobre aquilo e também, né, é uma coisa a mais para você buscar evitar o problema que talvez esteja começando, né, ou evitar um problema que ainda não começou, né, e também a questão de escolher os exercícios adequados para o nível de condicionamento para evitar lesões e desconfortos, aquela coisa de sempre saber o seu limite, certo? Além disso, então, foi sugerido incluir exercício de alongamento, de mobilidade, né, e de fortalecimento em uma rotina diária, né, semanal de exercícios para aliviar dores. Então, a gente precisa ter essa combinação desses 3 tipos de exercício, certo? Quero agradecer, então, quem ficou comigo até o final. Quem chegou depois pode assistir a gravação da live que vai ficar aqui e posteriormente, né, ao longo da semana, vai sendo postada nas minhas outras redes sociais. Se você quiser receber conteúdos exclusivos em primeira mão, né, receber as gravações, enfim, das lives que são feitas aqui semanalmente às 20 horas, né, você pode entrar no meu grupo VIP do Telegram, certo?
Também lá a gente notifica quando saírem novas turmas do programa Viver Sem Dor, certo? E você recebe conteúdos, né, que podem te ajudar nessa busca, né, por uma vida com mais qualidade. Então, na bio aqui do meu perfil, tem o link do grupo, além dos outros links das minhas outras redes sociais, que você pode entrar gratuitamente e participar, certo? É um grupo de conteúdo mesmo, ninguém vai ficar te oferecendo coisa, te vendendo coisa todos os dias, até porque eu abro turmas, né, em períodos diferentes do programa. Por exemplo, se a pessoa quisesse se inscrever hoje no meu programa online, então fica tranquilo que a intenção é realmente te ajudar. E claro, né, futuramente, se você quiser dar um passo a mais, eu também estarei aqui para te ajudar e para pegar na sua mão, para te ajudar definitivamente a resolver estes problemas, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, às 20 horas, novamente, com um novo tema. Certo? Obrigada, gente. Até a próxima.